Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 15, versículos 1 e 2. É a leitura que nós vamos fazer. Quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira? Recebemos uma mensagem aqui muito excelente, ministrada pela nossa irmã Osélia. E eu fui ministrado que me inspirei para escrever essa mensagem que eu vou ministrar hoje para vocês. Então é a continuidade de quarta mensagem de hoje, tá bom? Eu cheguei em casa e fui ler o capítulo 15 de João. E fiz algumas anotações, algumas pontuações e quero compartilhar com você nessa noite. E o tema é a importância de permanecer. Você pode repetir isso comigo? Diga a importância de permanecer. João 15, do versículo 1 ao 2, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Diga comigo a importância de permanecer. Essa é a nossa reflexão nessa noite, baseada no capítulo 15 de João. Esse capítulo 15, o Senhor Jesus, ele faz uma metáfora entre a videira, a frutificação da videira, como ele sendo a videira, e nós os seus ramos, e como nós devemos frutificar. Então ele faz uma metáfora, não é tudo baseado nisso, esse capítulo 15 de João. Né? Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. O segredo, irmãos, de uma vida frutífera não é fazer mais, mas sim permanecer ligado a Ele, ligado nele. Amém? Então, o primeiro ponto que eu notei aqui é permanecer. O que é permanecer? Baseado nessa passagem que Jesus fala, do versículo 1 ao versículo 5, permanecer é viver conectado a Ele, conectado à fonte. Diga conectado à fonte. Quando nós estamos conectados na fonte ou à fonte, irmãos, o ramo não produz vida, ele apenas recebe vida. E quando nós estamos conectados a Jesus, nós recebemos a própria vida na nossa vida. Porque sem ligação com a videira, irmãos, o ramo seca. Se nós não estivermos ligados na videira, irmãos, nós nos tornamos secos. Nós não servimos para nada. É isso que o texto diz na realidade. Para ser cortado, lançado no fogo, não serve para nada. Um galho seco, ele não serve para muita coisa. Então nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Diga, Jesus é a videira verdadeira. Então, irmãos, não basta emoção, não basta força de vontade, não basta ser religioso, não basta simplesmente estar todo domingo na igreja. Isso não é suficiente. Embora seja necessário. Mas isso não é suficiente, porque Jesus está falando de uma ligação muito mais profunda do que isso. Jesus está falando, irmãos, de uma ligação de transferência de vida, e não de rito, e não de costume, não de tradição, mas ele está falando de uma transferência de vida, que nós precisamos ter uma comunhão diária com Ele. Essa comunhão, ela é
diária, essa conexão, ela é diária, essa conexão, ela gera vida e sustentação. Essa conexão, irmãos, é o que nos alimenta. Sem essa conexão, nós não temos vida. Sem essa conexão, nós não recebemos vida. Sem essa conexão, nós estamos mortos. E era exatamente como nós estávamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando nós nos conectamos à videira, que é a videira verdadeira, Jesus, nós recebemos vida. E vida com abundância. Amém, amados? Nós recebemos a vida de Deus. Amém, queridos? O segundo ponto, eu notei aqui, permanecer exige poda. Permanecer exige poda. Ele diz aquele que está conectado nele, que dá fruto, ele é podado. Para quê? Para dar mais fruto ainda. Para dar mais fruto. E a poda às vezes dói. Né? A poda é feita com uma tesoura especial, ou com um terçado. Né? Se for amolado, dói menos, se for cego, vai doer um pouco mais. Não é isso? Mas essa poda, irmãos, ela dói, mas ela produz fruto. Né? Ela faz com que a gente produza fruto. Né? Deus, ele remove o que atrapalha o crescimento. O que é que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual? O que é que está atrapalhando o nosso crescimento, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual? A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Que estatura é essa? É a estatura de Cristo. Isso é um processo. Aí Jesus diz, olha, tem que estar conectado em mim. Aí ele diz mais, mas eu está dando fruto? Glória a Deus. Mas eu vou ter que podar, para quê? Para dar mais fruto ainda. Para crescer mais ainda, para frutificar mais ainda, para aparecer mais ainda com Ele. Esse é o propósito. Amém, amados? Mas existem coisas na nossa vida que atrapalham esse propósito. Amizades erradas, orgulho, dependências, pecados escondidos. Pecados, irmãos, que às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas Ele está vendo sempre. Ele está nos vendo sempre. Nós estamos ligados em quem? Em Jesus. Ele está vendo. Ele está vendo a minha vida e a sua vida 24 horas por dia. Excesso de confiança, achamos que somos os tais, né? Excesso de confiança, né? Deus, ele não poda para punir, irmãos. Precisamos aprender isso. Deus, ele não poda para punir. Ele não poda para castigar. Ele não poda porque ele é um Deus ruim. Ele não poda porque ele é um Deus severo. Ele poda para dar mais fruto ainda. Ele poda, irmãos, para que a gente se multiplique, para que a vida seja melhor, para que essa vida abundância de Deus, essa vida abundante de Deus, encha a nossa própria vida. Esse é o propósito da poda. Não, a poda não é porque Deus é ruim, não. É porque Ele está trabalhando para nós nos tornarmos melhores, mais parecidos com Ele, para nós crescermos mais um pouco ainda. Ele sabe que se podar nós podemos dar mais fruto. Ele sabe que se podar nós podemos nos tornar mais bonitos espirituais. Porque se eu ficar mais bonito do que eu sou, né, irmão? O que é que vai ser? Tá bom já. Tá bom. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, o Senhor, Ele quer que nós estejamos conectados nele. Jesus quer que estejamos conectados nele. É importante nós permanecermos conectados. Porque se é importante permanecer conectados,
isso quer dizer que é possível também nós nos desconectarmos. Amém? Amém, amados? Você está entendendo isso? Então, o que Deus talvez esteja removendo da sua vida e da minha vida é para produzir algo muito, muito maior. Algo muito, muito melhor. Amém? E às vezes nós não entendemos esse processo, às vezes nós nos revoltamos desse processo, às vezes nós achamos até que Deus não está sendo legal com a gente. Deus é o mesmo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E eu não sou muito ligado em novela não, mas tinha aquela novela que tinha um caipira que criava um burro. Vocês lembram dessa novela? Como era o nome do ator, do rapaz lá que cuidava do burro? Bora, noveleiros. Deus sabe que você assistiu. Candinho, olha aí, viu? Candinho. Aí o Candinho dizia assim: tudo de ruim que acontece na nossa vida é para melhorar. É para melhorar. Tudo de ruim que acontece é para melhorar, né? Mas a linguagem caipira dele dizia melhorar. Então, isso aí é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica, sabe? Tudo, às vezes nós estamos enfrentando uma situação e nós achamos que nós estamos no prejuízo. Mas não é a poda de Jesus nos melhorando um pouquinho mais. Sabe? Nos preparando mais. Nos ensinando mais. Nos aperfeiçoando, para que o nome dele possa ser mais glorificado na nossa vida, nos dando mais experiência para que nós possamos contribuir mais com outras pessoas, porque as experiências que nós temos, irmãos, é que nos dá bagagem para nós ensinarmos. Concorda comigo? Aquilo que a gente passa, às vezes a gente passa por dificuldades tremendas, aí nós vencemos, aí nós encontramos alguém lá na frente que está passando por uma dificuldade parecida, e você já sabe o caminho. Aí você é o canal que vai ser usado para ajudar aquela pessoa a vencer também, porque você já venceu. Amém, amados? Amém, queridos? Um outro ponto que eu anotei aqui foi permanecer. Produz frutos. Permanecer ligado na videira, permanecer conectado com Jesus faz com que a gente produza frutos. Amém, amados? Produza frutos. Jesus, ele não pediu frutos separados dele. Não. Ele pediu que a gente desse fruto, mas ele está ligado conosco. Quer dizer, ele vai nos ajudar, ele é o modelo, ele nos ensina, ele nos incentiva, ele nos orienta, ele nos motiva. Sabe por quê? Porque o fruto que nós vamos dar é consequência da permanência com ele. Porque sem ele, o texto diz, nada podemos fazer. Sem ele, Jesus diz, sem mim, nesse texto, capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. Mas com ele, aí, irmãos, nós podemos fazer proezas, coisas grandes, coisas incríveis. Amém, amados? Nós podemos, sabe, irmãos, porque não existe fruto sem raiz, e ele é a raiz, né? Os frutos, eles vão aparecer naturalmente, quando nós estamos conectados com ele, esses frutos vão aparecer naturalmente, sabe, nós vamos ter mais amor na nossa vida, nós vamos ter mais paciência, nós vamos ter mais fidelidade, nós vamos ter, ser mais santos, isso é naturalmente, irmãos. É uma coisa muito natural. Progresso é processual e é progressivo na nossa vida. Nós vamos ser mais sensíveis, nós vamos ser mais generosos, nós vamos servir mais e servir melhor. Servir melhor. Nós não vamos fazer nada para o Senhor de qualquer jeito. Quem permanece muda. Diga, quem permanece muda. Agora, quem apenas visita, não frutifica. Uma coisa é permanecer com Jesus. Outra coisa é se encontrar de vez em quando com Jesus.
Há uma diferença muito grande. E eu quero, aqui nessa mensagem, eu quero deixar você bem esclarecido nisso. Quarto ponto que eu notei aqui é que permanecer fortalece das crises. Quem é que não tem crise aqui? Não tem crise nenhuma, nunca teve crise na vida. Glória a Deus, vocês estão no mesmo nível que eu. Aleluia, estamos no mesmo nível. Nós temos crise, sim. Nós temos crise. Sabe, irmãos, mas a certeza que nós temos, que a Bíblia nos dá, e que Jesus garante, é que se o ramo permanece conectado nele, o que é que vai acontecer? Ele vai permanecer, ele vai vencer todas as estações do ano. Porque o ramo está ligado na árvore. Se nós estivermos ligados, conectados a Jesus, que é a videira verdadeira, nós vamos passar por toda e qualquer crise, nós vamos vencer todas elas. Por quê? Porque nós estamos conectados nele. E ele nunca perdeu uma batalha, ele não perde nenhuma batalha, irmãos. Nele nós vencemos. Sabe, na seca, na dor, na espera. Sabe, irmãos, ele continua conosco, porque nós estamos conectados nele. E é nele que nós temos que entender que nós precisamos estar conectados. Porque é nele que nós temos que confiar. Porque é com ele que nós temos que andar. Porque é dele que nós recebemos. Amém, amados? Você está entendendo isso? Ah, mas eu encontro tanta gente que diz, eu saí daquela igreja porque o pastor fez isso, isso e aquilo. Eu não estou mais ali porque um líder fez isso comigo. Eu não vou mais naquela igreja porque pouca gente fala comigo. Não é o caso aqui. Eu creio que nunca ninguém vai sair com isso aqui. Ah, eu não estou naquela igreja ali porque eu não tive oportunidade. Eu ia para a célula, ninguém ligava para mim, ninguém falava comigo. Você tem que estar conectado em quem? Em Jesus. Ah, irmão, se eu estou conectado em Jesus, se a minha conexão é em Jesus, não tem pastor que me tire da graça. Se a minha conexão é em Jesus, não tem líder que me tire da graça. Se a minha conexão está em Jesus, não tem fofoca que me tire da graça. Se a minha conexão estiver em Jesus, não tem nada numa igreja que me tire da graça, porque eu estou ligado nele. Eu preciso estar ligado nele. E quando eu estou ligado nele, eu não vejo maldade em nada. Ah, irmão, passou na rua e não falou comigo. Irmão, o cara está com mais problema do que você, está indo aqui pensando como é que eu vou resolver isso. Ai, meu Deus do céu, como é que vai ser? Você passa e não vê mesmo, não. O irmão não falou comigo. Não vou mais lá na igreja que ele congrega, não. Eu quero te dizer uma coisa, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. E eu queria que você nunca esquecesse disso. Jesus. Sabe quem era que tinha lá na sinagoga? Saduceus, fariseus, escribas, hipócritas. Viviam como sepulcro caiados. Viviam colocando peso nas costas do povo. Viviam perseguindo Jesus, procurando uma falta em Jesus. Mas sabe onde era que Jesus ia todo sábado? Para uma sinagoga. Ele ia para uma sinagoga. Então, meu irmão, essa desculpa de que não vai por isso ou por aquilo, Jesus quebra essa desculpa. E você está ligado em quem? Se eu estou ligado nele, eu estou na igreja, independente de qualquer coisa. Aleluia. É nele que eu estou ligado. É nele.
Ele é a videira verdadeira. Eu preciso estar ligado nele. Você sabia que é durante a tempestade que a árvore ela cria raízes mais profundas? É durante as tempestades e chuvas? Não quero te dizer que diante das crises, Deus olha para você e diz assim, ele vai crescer nessa crise. Está passando por crise, vai crescer. Tá passando, vai sair vencedor nessa crise. Vai sair, vai vencer. Vai vencer. Por que que vai vencer? Porque ele está ligado em mim. Eu sou a raiz e ele é o ramo. Ele está ligado em mim. Eu venci. Ele vai vencer. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, quinto ponto que eu notei aqui, olha, permanecer transforma a oração em autoridade. Transforma a oração em autoridade. Jesus disse aqui, olha, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí alguém diz, basta eu crer. Eu creio, eu peço e eu recebo. Não é só isso. Porque o contexto aqui é que ele é a árvore. E nós somos os ramos. Então preste atenção. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. A promessa é para quem permanece. A promessa não é para quem diz que crê. A promessa não é para quem diz que é santo. A promessa não é para quem congrega mais ou menos. A promessa é para quem permanece conectado nele. Quem está conectado com ele, aí envolve todo o contexto do capítulo 15. Quem está conectado com ele, vai pedir e vai receber. Por quê? Porque está conectado com ele. Porque a nossa vontade, como eu estou conectado nele, está alinhado à vontade dele. Está alinhado à sua palavra. Aí as minhas orações, elas deixam de ser egoístas. Elas deixam de ser egoístas e passam a ser alinhadas com o céu, com a vontade de Deus, com as coisas do alto. Amém, amados? Amém. Você está entendendo essa palavra? Amém. Deus está falando com você nessa noite? Porque desde quarta-feira que Deus fala comigo com isso aqui. Desde quarta-feira que Deus fala comigo dessa conexão, que eu preciso estar mais conectado com Ele. Que eu preciso parar de estar olhando para a crise. Eu preciso parar de estar olhando defeito nos meus irmãos. Eu tenho que estar conectado com Ele. E que se eu estiver conectado com Ele, eu vou orar e Ele vai responder. Mas conegue em conexão com Ele. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Então, eu entendo, irmãos, que a nossa comunhão com Ele transforma pedidos em propósitos do reino. Sabe? Nós começamos a ter a mente de Cristo, como Paulo diz, sabe? A mente. Nós começamos a ver como Ele vê. Nós começamos a sentir o que Ele sente. Lembra que Paulo diz aos Filipenses? Tende os mesmos sentimentos que houve em Jesus. Nós começamos a ter Jesus como nosso verdadeiro modelo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo maior. Eu tenho que olhar para Ele, eu tenho que estar conectado com Ele. Então, se um irmão meu me ofendeu, talvez seja na imaturidade dele, eu tenho que perdoá-lo, orar por ele, né? E não desejar a desgraça dele, a morte dele, né? Dizer assim, mas Deus vai pegar ele. Deus vai pegar ele, vai cair do cavalo, eu vou ver, né? Não, irmãos, isso aí não está ligado, não está conectado com Jesus, não.
E Jesus perdoou. Todo mundo condenou Jesus. Jesus lá na cruz, nu. Sabe o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não têm maturidade. Eles não conhecem. Jesus perdoou Roma. Jesus perdoou os soldados que esbofetearam ele, que cuspiram nele. Jesus perdoou os judeus que foram falsos com ele. O povo que vivia correndo atrás de Jesus. Yeshua, Hamashia, adorando Jesus, acompanhando atrás de um milagre, atrás de outro. Foi o mesmo povo que estava dizendo: crucificai, crucificai, pode crucificar, acaba com ele, César. Jesus disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém, amados? Esse mesmo sentimento, nós só vamos ter isso se nós estivermos conectados nele. Se nós formos esses ramos ligados na videira verdadeira. Amém, amados? Se nós não estivermos conectados nele, o fruto não vai ser do Espírito. O fruto vai ser da carne. E o fruto da carne, eu não quero nem citar nessa palavra para não estragar essa palavra. Amém, amados? Aleluia. Então, o último ponto que eu anotei aqui. Permanecer é a maior demonstração de amor. É a maior demonstração de amor. Permanecermos não por medo, irmãos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que tem medo do que a palavra diz. Mas em nenhum momento Jesus nos ensina assim. Jesus nos ensina o temor. O temor é o respeito. O temor é o amor com respeito. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu obedeço, eu não sou dizimista porque, ai meu Deus, se eu não for dizimista, a maldição vai vir sobre a minha vida. Eu estou com medo disso, eu vou ser dizimista. Não é isso que Jesus quer. Jesus não precisa do seu dízimo para isso. Eu sou dizimista porque eu quero contribuir para a obra de Deus. Eu sou dizimista porque eu quero participar da obra de Deus. Eu sou dizimista porque eu quero promover o reino de Deus. E quando eu faço isso, consequentemente, as janelas do céu vão se abrir sobre a minha vida. E é tudo para o meu próprio bem. Ou será que Jesus, o Senhor, Deus, está precisando do nosso dinheiro? Não, irmãos. Mas Jesus quer nos ensinar a nós andarmos e vivermos em amor, por amor. Servir a Ele por amor e não por medo. Ter medo do que Deus pode fazer. Menino, se tu cometer esse pecado, meu irmão, tu não sabe. Tu não sabe o que Deus vai fazer contigo. Deus vai te trucidar. Quer ver? Tu espera. Não, irmãos. Quantos sabem que Deus é amor? Se Ele é amor, nós estamos conectados nele, nós temos que viver esse amor. Nós temos que viver esse amor. E às vezes nós não vivemos esse amor. Porque às vezes nós celebramos até diante da desgraça de um irmão. E dizendo assim, não falei? Tu viu o que aconteceu? Tu viu o que aconteceu com fulano? Sofreu um acidente, está todo aleijado. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Foi. Eu vi quando ele falou mal dos irmãos lá da igreja. Não, irmãos. Deus não está mais nessa, não. Ele pode ter ficado aleijado que alguém dirigiu errado, alguma coisa Deus deu errado por lá, mas Deus não está ligado nessas coisas. Porque Deus, Ele quer salvar, Deus, Ele quer mudar, Deus, Ele quer transformar, Deus, Ele quer amar, Deus quer que a igreja viva o amor dele, Deus, Ele quer que a gente viva o seu amor na prática, no dia a dia. Amém, amados? Deus quer que a gente seja capaz de, se tivermos um prato de comida e alguém está com fome e a gente vê, a gente possa dividir esse prato de comida com ele. E se ver dois com fome,
você dá para os dois, porque você tem todo dia. Deus te deu todo dia para aquele não tem, e não tem onde tirar. Será que nós somos capazes de ver um amor assim? Um amor de deixar de ter em prol do outro? Porque o amor de Jesus é assim. E se nós estamos conectados nele, o amor dele tem que fluir nesse nível na nossa vida. Amém, amados? Amém, queridos? Então, nós temos a motivação, irmãos, se nós permanecermos nele. E nós vivermos nesse nível. Amém, amados? Mas eu observo 3 níveis de caminhada cristã. 3 níveis. Primeiro, é visitar Jesus. E se você for visitante nessa noite, de maneira nenhuma eu quero que você me interprete mal. Mas eu quero lhe dizer que Deus quer lhe levar para outro nível, né? O visitar Jesus é aquele que vai à igreja apenas quando precisa, apenas quando busca Deus somente nos momentos difíceis. E Deus é tão bom que abençoa. Abençoa, Deus abençoa, né? Mas esse é o que visita Jesus, né? Faz visitas a Jesus. Aí tem o que segue Jesus, né? Esse já possui um compromisso um pouquinho maior, mas não é tão grande não, é um pouquinho maior, né? Mas esse ainda comete vários vacilos. Às vezes é julgador, né? Às vezes é aquilo que eu falei aqui na mensagem, né? Está sempre com Jesus, seguindo Jesus, mas ainda comete vários vacilos. Mas o terceiro nível é o nível de João 15, que Deus quer que a gente chegue. Qual é esse nível? É o de permanecer em Jesus. Permanecer em Cristo. Permanecer é o quê? É viver diariamente conectado. É onde a nossa fé ela não depende de circunstâncias. É onde a sua alegria não depende das notícias. Você já tem a alegria da salvação? A sua alegria não depende das notícias. É onde a sua força, ela vem da presença de Deus. E a presença de Deus, ela está constante, porque você está conectado em Jesus. Amém, amados? Se eu estou conectado em Jesus, eu estou na presença dele. Se eu estou na presença dele, meu irmão, não vai me faltar nada. Ou pelo menos eu não vou sentir falta de nada. Pode até faltar, mas eu não vou sentir falta. Porque ele é suficiente. Porque ele me dá graça. Porque ele me abençoa. Porque ele está comigo. Porque ele não me abandona. Porque ele passa comigo. Ele pode até não me livrar do deserto. Ele pode não me livrar da fornalha de fogo ardente. Ele pode não me livrar da cova dos leões. Ele pode não me livrar de momentos difíceis. Mas ele é tão maravilhoso que ele passa comigo e com você. No deserto, ele passa comigo e com você. Na fornalha de fogo ardente, ele passa comigo e com você. Na cova dos leões, ele passa comigo e você por qualquer crise ou por qualquer problema. Ele passa, ele está com você. Por quê? Porque você está conectado nele. E ele te garante a vitória, meu irmão. A vitória é garantida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu te pergunto nessa noite. Pergunta para todos nós, né? Nós temos permanecido ou apenas visitado Jesus? Nós temos comunhão e essa comunhão depende das circunstâncias que nós estamos passando? Nós temos uma vida que produz frutos visíveis, são os frutos que estão nas Sagradas Escrituras, são os frutos que Jesus quer que a gente gere. Nós estamos aceitando as podas de Jesus na nossa vida? Nós estamos conectados a esta videira 24 horas por dia, constantemente? Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Eu quero concluir nessa noite lhe dizendo o seguinte: o maior milagre
não é apenas receber uma bênção. Não é receber uma bênção. O maior milagre é nós permanecermos em Jesus. Permanecermos em Jesus em toda a caminhada. Porque se nós permanecermos em Jesus, irmãos, na nossa caminhada, nós vamos vencer todas as tentações. Nós vamos suportar as provas. Nessa caminhada, nós vamos produzir frutos. Nessa caminhada, nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida. Não é o glória a Deus da boca para fora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não é esse. É com a vida. É no dia a dia. É com as atitudes. Nós vamos glorificar a Deus. Amém, amados? Porque a videira, ela nunca abandona o ramo. Mas o ramo precisa decidir permanecer. Diga permanecer. Diga permanecer. Então, irmãos, quero que você se coloque em pé. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Que eu creio. Sabe como Deus me inquietou nessa mensagem? Sim. Deus não me inquietou, mas eu fiquei inquieto com o que Ele ministrou no meu coração, né? Que, sabe, hoje eu vejo Deus nos fazendo um convite a todos nós aqui, a todos nós, sem exceção, dizendo assim, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. Jesus está nos convidando a nós permanecermos nele. Permaneça em mim. Não basta conhecer Jesus, tem que permanecer. Não basta frequentar a igreja, permaneça em mim. Não basta começar bem, permaneça em mim. Permaneça, permaneça em mim. Permaneça em mim. Não interessa o que fizeram com você. Permaneça em mim. Não interessa a situação que você se encontra. Quando você diz assim, parece que Deus esqueceu de mim. Ele te conhece, Ele está aqui e Ele está te dizendo, permaneça em mim. Permaneça em mim. Irmãos, é preciso permanecer. É preciso permanecer. Amém? É preciso permanecer. O nosso sucesso não está em quantas vezes nós começamos. O nosso sucesso está em permanecer ligado a Jesus até o fim. Foi Ele quem disse, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Amém? Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos.